fabulosa que tem no Ó, estadual. ó o que o Júlio Ribeiro mandou aí, ó. Tite sacando muito cedo a muleta do desgaste. Se preparem. Vamos ouvir o Tite, então, para trazer aquela discussão aqui que eu já tava até... O Simões já estava adiantando aqui no nosso papo, onde ele diz na coletiva, é humanamente impossível. E o Flamengo tem calendário recheado pela frente, o ano tá só começando. Abre aspas aí pro Tite. Boa noite. Eu não tenho, assim, essa dimensão. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz, tá, para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições, agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Aí, humanamente impossível. E eu acho que, assim, meu ponto de vista, tá? O Flamengo tem o melhor elenco da América. Concordo. O Flamengo tem opção para ter 2 times, pelo menos, excelentes. Concordo. Para jogar as 3 competições. Concordo. E eu acho que o Tite, concordo até com a mensagem aí do Superchat, tá usando essa cartada, essa bengala do desgaste aí cedo demais, hein? Aí você pode usar bengala ou muleta, como falou no Superchat, mas assim, é um fato. Assim, a gente tem que entender. Mas se jogava muito na virada do século passado. Se jogava muito, era criminoso, só que é bom dizer. À época, se corria praticamente os mesmos 11, 12, 10 quilômetros que o jogador corre. Só que os picos e os piques, as intensidades hoje são 5 a 6 vezes maiores. E mesmo, já era um abismo. O calendário era muito pior naquela época, mas muito pior. Não é tão ruim, mas não é o ideal. Ainda mais com a pré-temporada, cada vez... Não, ali era pior ainda. Às vezes você tinha uma semana de pré-temporada para tentar caber quase que 100 jogos numa temporada. Então, assim, a gente vai ter que falar isso e vai ter que reiterar. É o Tite, é o Abel, é o Gabi Milito, é o Carlos Vitor de Baita trabalhando no Nova Iguaçu. Todo mundo tem que falar, porque é uma realidade. Isso, mas humanamente impossível, eu discordo. Então, o termo humanamente impossível é forte, mas é um termo que, humanamente impossível, já virou uma hashtag, né? Ele quis dizer em repetir o mesmo time quarta, domingo. Só que aí o meu ponto é, o Flamengo tem um elenco que não precisa fazer isso. Mas aí, cara, assim... E se preparou para isso. Aí ele fala, vou sentar com a diretoria e traçar prioridades. Ele vai para o universo mas real. A diretoria deu para ele um elenco em que ele pode priorizar os 3 campeonatos que tem pela Esse frente. universo que ele toca é é meu irreal, ponto de né? vista. De tentar disputar as 3 competições sempre com os mesmos 11. Nem equipes clássicas dos Flamengo de 81, do Santos do Pelé, da academia. Você vai ter momentos que os caras estão machucados, vai ver o Prime, o time Prime jogou 10, 15, 20 vezes juntos. O Flamengo 81, acho que são 10 vezes. O PVC tem esse levantamento, acho que são 11. Acho que são menos de 10. É tudo pouco. O time do Jorge Jesus, o Prime do Jorge Jesus, jogou 7, 8 vezes, todo mundo titular. Então, assim, isso realmente é um universo irreal. Só que, assim, um time como o Flamengo, com 2 equipes A e B extremamente competitivas, falar isso é um rico reclamando de pagar imposto. Porque, cara, assim, você vai ter que jogar e você vai ter que pagar o imposto. Você tem mais condições de pagar o imposto e você tem mais condições de jogar quando você tem estrutura para isso. E a gente tem algumas equipes candidatas a tríplice coroa no futebol brasileiro já há algum tempo. Palmeiras já jogou perto de ganhar. Palmeiras do Filipão, que nem acho que passa longe de ser melhor que o time do Abel, ele foi semifinalista da Copa do Brasil e da Libertadores e campeão brasileiro. Não, e o Galo foi muito próximo. O Galo foi muito próximo, o Flamengo do Jorge Jesus caiu nas quartas, né? Caiu nas quartas da Copa do Brasil e ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, assim, dá pra ganhar. O City acabou de ser tricampeão da... proporcionalmente falando, tá? Proporcionalmente falando, o City não tem um elenco para fazer 2 times, como na América do Sul, o Flamengo tem. Concordo. E é alguma barbaridade isso? Não. Assim, eu acho que tem que diferenciar o que é rodar o time e o que é time reserva. Perfeito. Time reserva, para mim, eu sou 100% contra. Cara, não existe para mim... Os 11 reservas também concordam. Vamos lá, os jogadores mais importantes do Flamengo hoje. De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, sei lá, Cebolinha. Esses 4... 3 tem que estar em campo sempre. Beleza, você pode rodar, tira o Cebolinha, vai o Bruno Henrique. Tira o Arrascaeta, vai o... Os 4, ok, beleza, eu entendo isso, tem que descansar. Agora, o Flamengo há 3 anos, isso eu acho muito emblemático. Mas isso é humanamente possível de fazer. Totalmente possível. O Jesus fez, por exemplo. Rodar, sim. Há 3 anos seguidos, o Flamengo joga com o time reserva no Allianz Parque contra o Palmeiras.
Isso pra mim é Aliás, muito algumas emblemático. vezes com reserva do reserva, com sub-20 ainda mais Aí, daquele. E aí, beleza, vale o né? parênteses, não perdeu nenhum desses. Não perdeu Não, nenhum. não perdeu. Mas poderia ter ganho todos e ter sido campeão deles. E não foi nenhum. Poderia. deles O Jorge poderia ter Jesus feito tirava o diferença. Arrascaeta quase todo jogo. Cara, o Flamengo em 2022, o Flamengo tinha uma Copa do Brasil pra jogar. Foi com o Allianz Parque. Acho que a distância devia ser mais ou menos uns 7 pontos ali. Não se lembro de cabeça, tá? 6, 7 pontos. Palmeiras na frente. O Flamengo foi com o time todo reserva. E saiu na frente. Porra, E é jogou melhor o primeiro inacreditável, tempo. cara. É Só que aí, inacreditável. por coisa do futebol, o jogo termina com o Flamengo mais titular e o Palmeiras mais reserva. E O Palmeiras jogando melhor. empata porque o Palmeiras vai mudando as reservas, vai entrando a cavalaria e tal. O Enfim. Milito tem uma declaração ontem no pós-jogo do Atlético Mineiro que é legal sobre o 100%. Hulk, né? Que ele fala isso assim, pô, ele é perguntado sobre ter tirado o Hulk faltando ainda 15, 20 minutos pro jogo acabar. Aí ele fala, cara, eu preciso fazer com que não só ele seja preservado, mas que ele desfrute de estar em campo, pô. Porque ele é um cara que já tá arrumando pra final da carreira fantástica que ele teve. E eu preciso que o momento que ele está em campo, ele tá desfrutando, tá jogando o máximo dele e tal. Desgaste mental, Então isso também é foco. uma administração de grupo, Que né? eu acho que é um negócio que vai sendo moldado e manejado. Essa história de você tá na linha de frente para 3 competições e manejando é algo cada vez mais moderno e plausível. E essa intensidade do jogo e essa questão da ciência do esporte vai dando ferramentas e os treinadores vão descobrindo. Você tem treinador que estava numa geração em que isso não era tão comum, ele vai entrando nessa que ele vai aprendendo e a gente está descobrindo. É um terreno, não tem adaptando. O fórmula. Luiz Henrique, em 2015, ele aprende no meio da temporada. Mesmo, Não tem quase forma. derrubaram Ele quase derrubado por caras. isso. Total. Por isso. Que o- Então, depois assim, vai não abraçar. existia Eu dei o jogo- exemplo do Milito, ele é um cara que pensa futebol totalmente diferente do Filipão, cara. E para ele chegar agora no Atlético, o Atlético tem que pensar de uma maneira diferente, ele tem que se adaptar à forma que o Atlético estava jogando também. É um processo. E outra coisa processo. que não se usava, mas podia se teoricamente se usar mais, era a época, por exemplo, que havia os treinos coletivos, titulares contra reservas. Sim. Então era até mais óbvio antigamente você escalar o time reserva, porque ele jogava junto. Não, hoje não é mais assim o treino. Então não tem nem lógica, não, vamos botar os reservas que eles estão jogando juntos. Na esmagadora maioria dos casos, não. Só rapidinho antes do Superchat, outra coisa que me preocupa um pouco nessa declaração é a 3G do brasileiro. Eu ia falar tá isso. falando, vamos ver qual é a prioridade. Pra começar, desculpa, uma criança de 3 anos consegue entender qual é a prioridade entre Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Não é possível que é difícil essa decisão, cara. Assim, a Copa do Brasil dá muito dinheiro. Gente, a Copa do Brasil não tem comparação com as duas outras. Você, pra mim, poupar você com alguma chance de título, nem que seja 10% no brasileiro, você poupar pra jogar a Copa do Brasil, pra mim é uma aberração e é aceita no Brasil, cara. A gente acha normal. Eu acho bizarro. Não, e Bizarro. achar normal também um tipo de declaração dessa, que eu tava falando, para um time que tem o investimento do Flamengo, o elenco do Flamengo, a cobrança do Flamengo, a torcida do Flamengo, eu acho preocupante. É quase cara. se perder uma, Porque tá se o tudo bem. Flamengo fala isso, qualquer outro clube do Brasil pode falar a mesma coisa, então. Pô, eu sou incapaz de conquistar a Tríplice Coroa esse ano, é humanamente impossível e tal. Não dá. Que é difícil? É raro? É. Tanto que na Europa você tem o quê? 9, né? E na história. Pouquíssimo. Repetindo ali um ou outro time. É raro. Lógico que é raro. É muito difícil. Porra, é muito difícil. Ninguém tá dizendo que é fácil. Mas é possível. A gente já teve várias vezes times chegando perto. Agora, precisa entender. Impossível mesmo é se tiver esse pensamento sempre. Claro. Se tu antes de começar a Liga Nacional, faltando poucos dias, né? Na semana de começar a Liga Nacional, o seu treinador chega e fala isso, pô, o que os jogadores vão pensar? Pô, não tem problema se a gente for eliminado de uma, sabe? Vamos dar o foco pelo menos em duas. O discurso não é legal mesmo. Não é legal. Tinha um superchat na tela aí, vamos botar de novo pra poder trazer pra discussão. Daqui a pouquinho eu quero falar do Pedro também, que ontem voltou a marcar um belo gol, né? Gelado, Pedro. E, enfim, tá vivendo grande fase, grande momento. O José Francisco Leite Neto disse, todo time que propõe jogo vai levar algum perigo, mesmo com uma defesa sólida. O City, o Liverpool sofrem gols direto contra times menores. E aí ele tá querendo dizer o Flamengo. A tese não é ruim, mas na o prática... Palestino não é time menor. Uma coisa é o Flamengo tomar gol, do Juventude. Acontece. Do Palestino é o City tomar levou gol 4 em casa do Bolívar. E outra coisa, assim, às vezes, nesse cenário aí, pode até acontecer, às vezes o City ou o Liverpool com um time ou outra entidade qualquer, com um time bem mexido, às vezes com o jogo já 3-4-0 aí, toma um, mas a questão de ontem não é o tomar o gol ou quase tomar. Tomou um empate, né? Era a engrenagem do segundo tempo, que já não construía e criava quase nada, e que chegou a ficar, assim, teve uma sequência de lances ali que o Flamengo chegou a estar
falar que ficou nas cordas é exagero, mas ele tomou uma pressão e você desenhava e falava, o gol vai sair já já. Isso o City e o Liverpool não passam. E se passar, assim, é numa exceção da exceção, num negócio desligado. E não num jogo crucial como era ontem. Ele estreia no time em casa na Libertadores depois de ter empatado na primeira rodada. Dos mesmos criadores de dor de cabeça positiva, um dos termos mais infelizes da história do esporte é time imbatível. Não existe time imbatível, gente. E, de novo, você pega, vai, a epítome da melhor seleção, Brasil de 70. Pô, o Brasil de 70 sofreu quase que